que é essa denúncia ontem de que o mandante do crime da Marielle, do Anderson, seria o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, né, segundo reportagem do Intercept, né, de acordo com a delação do Rony Lessa, que ainda não foi homologada. O que você acha disso, Carlito? Faz sentido para você? E essa repercussão de que ele seria petista? Não só faz sentido, como é bom a gente salientar também que a matéria lá do Intercept fala que o Rony Lessa teria dito que o Domingos Brazão seria dos mandantes, ou seja, existe mais de um. É o que fica evidente ali na matéria, né? Talvez o Domingos Brazão fosse o mais famoso, que tivesse mais relevância ali, ou que tivesse mais poder, que eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez ano passado aqui mesmo na revista Fora, vocês me convidaram, eu trouxe o organograma que eu tinha montado, e ali tinha toda a estrutura, e o Domingos Brazão aparecia ali como um suposto mentor intelectual do crime, né? Ele teria utilizado, em tese ali, o Cristiano Girão, que seria meio que um testa de ferro, supostamente, que ele teria ali, para cuidar das coisas do clã Brazão ali na Gardenia Azul, local onde eles exerciam bastante influência, e inclusive nas entrevistas que ele tem dado, ele deu entrevista para o UOL ontem, para o UOL hoje, deu entrevista para alguns veículos ontem, e ele está frisando o tempo inteiro que ele não sabe quem é o Rony Lessa e nem sabe quem era o Elcio. E isso pode ser verdade, né? Ele realmente pode não saber, porque o Rony Lessa e o Elcio foram os executores da Marielle e do Anderson, que, de acordo com a linha de investigação que a polícia tem seguido aí desde quando aconteceu o caso de 2018, ele pode meramente ter sido ali o indivíduo que... meramente não, né? O mentor intelectual e o Cristiano Girão, que teria supostamente contratado ali os executores da Marielle Franco, né? Através de uma figura chamada... que ele teria contato, que era o Maurição, supostamente. E sabe qual é a ironia disso tudo, Dri Rovai? Este Maurição, ele era um dos caras que o Adriano da Nóbrega confiava. A gente precisa lembrar que um deles era o Batoré, que foi morto, né, em 2019. O outro que era desse núcleo aí também, que poderia saber alguma coisa, que era o Orelha, que foi um dos homenageados pelo Flávio Bolsonaro, também foi morto em 2021. O Orelha foi morto na Operação Intocáveis 1, se não me falha a memória, poucos dias antes. E o Orelha foi morto poucos dias antes da Intocáveis 2 também. E o que acontece nesse caso especificamente aí do Maurição? O Maurição, Dri, Rovai e a audiência que está acompanhando a gente aqui, era o cara que, segundo a denúncia do Ministério Público, cuidava dos imóveis irregulares na Muzema, né? Que era aquela região ali onde a gente sabe que tinham construções irregulares. E o Ministério Público, quando fez a denúncia contra o Flávio Bolsonaro e as rachadinhas, eles apontaram lá que um dos lugares que o Flávio Bolsonaro utilizaria para poder lavar o dinheiro, supostamente, com o Queiroz, eram estas construções irregulares na Muzema. Então, olha a ligação, né? Porque, supostamente, o contato entre Rony Lessa, Cristiano Girão e o Domingos Brazão teria sido feito ali, né? O contato para a contratação do Rony Lessa teria sido feito, supostamente, pelo Maurição. A gente não tem ainda todos os detalhes, porque a delação não vazou na íntegra. Então, o Domingos Brazão, ao dizer que ele não conhece o Rony Lessa e que ele não conhece o Elcio de Queiroz, isso não tira ele da possibilidade de ser o mentor intelectual do crime, não. Porque ele pode realmente não conhecer o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz e o Suel, mas ele supostamente teria mandado alguém contratar essas figuras. Então, diferente, por exemplo, de uma pessoa que meramente planeja algo e não executa, o mentor intelectual, Dri, Rovai e a nossa audiência aqui, ele exerce uma influência sobre os demais indivíduos que estão abaixo dele. Dentre eles, o mandante do crime, que naquele organograma que eu trouxe, pelo menos aqui, isso não é informação nova, tá? Isso é baseado no que a gente já tinha desde 2018, 2019, e de acordo com as informações de depoimento, de denúncia, de apuração do Ministério Público, da Polícia Civil, no meu organograma ali, este mandante, supostamente, né, seria o Cristiano Girão, porque o Domingos Brazão seria o mentor intelectual / mandante. Só que para ele não dar a testa ali, como a gente fala, ele teria utilizado outras pessoas. E aí tem um embrolho de Rovai, que é muito complexo, né? Que envolveu delegados no Rio de Janeiro, que eram próximos ao Domingos Brazão. E que... Estamos com 2 Rovais aqui, agora voltou. Tirei um. E que depois dali... e que depois voltou ali, por exemplo, a
se descobriu, né, que um policial federal aposentado que trabalhava no gabinete do Domingos Brazão teria forjado uma denúncia falsa contra o Orlando Curicica e o Marcelo Siciliano. E o que é incrível dessa história toda, Adri Rovai, é que muita gente está perguntando, Carlito, o clã Bolsonaro está envolvido nesse caso? Eu vou ser bem honesto para vocês aqui, tá? Eu não tenho como provar a ligação. O que eu posso provar, que é notório e público, é as conexões que existiam entre pessoas denunciadas, no caso Marielle, com o clã Bolsonaro. Isso não dá para esconder. E uma memória importante que vocês revelaram aqui com exclusividade ano passado e que muita gente não lembra hoje, mas a minha memória fotográfica lembra, eu até citei vocês ontem no meu vídeo, que em uma entrevista que vocês fizeram aqui com o escritor e jornalista Bruno Paes Manso, ele atentou para o depoimento que o Rony Lessa prestou na polícia. Esse depoimento está público, vocês podem procurar na internet, que vocês vão encontrar. Lá ele também admite que conhecia o Bolsonaro, sim, que supostamente o Bolsonaro daria suporte ali para alguns policiais, e ele, por ter tido problema com a perna ali, que ele perdeu a perna naquela explosão da granada no carro dele, que ele teria se aproximado do Bolsonaro nesse período. Só que ele é questionado também sobre as ligações que foram feitas da casa do Bolsonaro para a casa dele. Até então, o clã Bolsonaro dizia que essas ligações teriam sido feitas porque o Jair Renan era um namoradinho, supostamente, da filha do Rony Lessa. Só que, como bem lembrou aqui ano passado o Bruno Paes Manso, o Rony Lessa nega isto, porque no período das ligações que foram feitas para a casa dele, onde supostamente o Jair Renan Bolsonaro conversava com a filha do Rony Lessa, ela estava nos Estados Unidos da América. Então a gente precisa entender com quem é que alguém da casa do clã Bolsonaro conversava na casa do Rony Lessa. Outra coisa que me deixou bastante com a pulga atrás da orelha, Adri e Rovai, é que, vamos lá, muita gente até questionou, Carlito, mas a homologação, a delação pode não ter sido feita ainda. A delação já foi feita, meus amigos. E vocês vão me perguntar, como é que eu sei disso? Porque se ela está aguardando a homologação do STJ, o que isto quer dizer? Que o advogado do Rony Lessa participou do acordo, que o Rony Lessa disse o que era necessário, que a polícia participou e que após as partes concordarem com o acordo ali e o depoimento ser colhido, ele vai para a homologação no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, porque envolve na denúncia pessoas com foro privilegiado, entre elas o suposto aí Domingos Brazão. Mas sabe quem mais tinha foro privilegiado em 2018, Dri? Lá pelo Rio de Janeiro? O Flávio Bolsonaro. Tanto que no caso das rachadinhas, ele não foi julgado pelo STF. O julgamento dele ficou lá no Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive algumas coisas sob a tutela do STJ, porque ele era deputado estadual. Então, quando a matéria do Intercept Brasil diz que dos mandantes da morte da Marielle Franco foi o Domingos Brazão, eu não estou acusando o Flávio Bolsonaro aqui, tá? Eu só estou rememorando que ele também tinha foro privilegiado na época, né? Então, se o nome dele fosse citado de alguma maneira, também estaria lá com essa pendência por conta disso. E aí, o que é que eu tenho certeza dessa situação toda, que o acordo já foi feito? No dia 1º de outubro, Rovai, Dri, e a nossa audiência aqui, foi divulgado em vários portais de notícias que o Ministério Público voltou a inserir o Domingos Brazão na investigação do caso Marielle Franco, 1º de outubro de 2023, ou seja, quase 3 meses atrás. E aí agora, em janeiro, vaza supostamente essa delação e sai o que a gente está vendo na mídia. O Domingos Brazão está negando, dizendo que o Rony Lessa quer proteger alguém, só que eu preciso lembrar aqui para os advogados do Domingos Brazão que quando o indivíduo faz uma delação, não é só ele sentar aqui, né, como o meu amigo Rovai está fazendo aí, tomando uma aguinha na caneca, um cafezinho, e falar, ó, quem matou foi Rovai. E acabou. Não, ele tem de apresentar provas do que ele está falando, porque a delação ela só é aceita com materialidade, assim como aconteceu a delação do Mauro Cid, que foi aceita porque tem materialidade. Então, o Rony Lessa entregou provas para a polícia, tá? Assim como o Elcio Queiroz também falou algumas coisas que ajudaram a polícia a fechar alguns pontos, o Rony Lessa entregou prova. Então, independente do que a defesa do Domingos Brazão vai estar falando, que é o trabalho deles defender o cliente também, tá? O buraco é muito mais embaixo. A situação dele é extremamente complexa. E a grande pergunta que todo mundo faz, Dri Rovai, é o seguinte: Carlito, qual seria o motivo do crime? Por que o Domingos Brazão teria mandado matar a Marielle, se em tese eles não teriam conexão? Na verdade, existem 2 linhas, até onde eu pude pesquisar aqui, inclusive de investigação da polícia, né?
A primeira seria uma vingança do Domingos Brazão contra o Marcelo Freixo. Quem é carioca, fluminense, deve ter acompanhado o que aconteceu em 2008 no estado do Rio de Janeiro, né? A CPI das milícias, prenderam mais de 200 figuras. Entre as figuras que foram citadas no relatório final, por exemplo, do Marcelo Freixo, da CPI conduzida ali pelo Marcelo Freixo, aparece o nome do Domingos Brazão como um dos candidatos que era autorizado a pedir voto dentro de Rio das Pedras. E aparece também o nome do Macalé, que é aquela figura que foi morta, acho que em 2021, se não me falha a memória, que seria supostamente a pessoa que teria procurado ali o Rony Lessa, a pedido do Maurição, supostamente, né, para poder contratar o Rony Lessa para executar a Marielle. Muita gente está dizendo que não faria muito sentido esse tipo de alegação, porque poderiam ter matado o Freixo ou alguém da família do Freixo. E a gente precisa lembrar que o irmão do Freixo já foi morto pela milícia há um tempo atrás, né, não tinha nada a ver com a atuação do Freixo. Ele virou síndico de um condomínio, ele morava, a milícia cobrava uma taxa, quando ele virou síndico ele falou que não iria pagar mais, e aí acabou sendo morto, né? Não teve nada a ver com o trabalho do Freixo. Só que o Freixo, Rovai, e a família dele hoje, né, esposa, filhos, andam sob escolta policial. As pessoas não sabem disso ou não lembram, né? O Freixo, ele é ameaçado de morte, ele é uma figura marcada para morrer no estado do Rio de Janeiro, isso não é novidade para ninguém. Tanto que, com frequência, se descobrem planos para tentar matar o Freixo. O último, se não me falha a memória, foi descoberto em 2020 ou foi 2021, para que ele matasse o Freixo. Então, o alvo não seria o Freixo. E o prejuízo, Rovai, que o Freixo gerou para organizações criminosas no Rio de Janeiro. Além de tudo, ele foi um impeditivo para a indicação do Domingos Brazão para o Tribunal de Contas, ele foi contrário junto com os colegas dele do pessoal, ele encabeçou essa campanha. Quando teve aquela prisão de parlamentares 5 meses antes da Marielle morrer e o Anderson, em 2017, na Operação Cadeia Velha, que prenderam o Pisciani, prenderam, acho que foram 4 deputados que foram presos, entre eles, se não me falha a memória, o Domingos Brazão. E aí o Freixo também e a bancada do pessoal, liderada por ele, votaram contrários à soltura dos parlamentares. O Domingos Brazão não esqueceria isso. E outra linha de investigação que está sendo divulgada nos últimos dias é que a Marielle poderia estar tentando a regularização de terras para a reforma agrária ou para a moradia popular, dependendo da região, em território sob domínio do Domingos Brazão, e isso estaria o desagradando. Então, estas são as linhas de investigação. Agora, eu posso dizer uma coisa para vocês aqui, bem sinceramente, mesmo que não tenha tido um motivo, se ele é o mandante, ele pode ter simplesmente matado porque ele não gostava da Marielle. Não precisa necessariamente ter sido para provocar o Freixo. A gente está trazendo aqui algumas linhas de investigação que a polícia está trazendo, né? Mas estas são as novidades que a gente tem, Rovai, neste momento aí desse caso, Idris.